Deixa eu ajustar aqui. Olá, pessoal. Vai chegando, vai deixando sua curtida aí. Deixa eu convidar algumas pessoas aqui. Deixa eu baixar esse som. Ô, mesa de som, baixa o som aí. Baixa o som. Queridos, bom fim de semana para todos. Hoje um sábado abençoado aqui em São Paulo. O tempo tá mais ou menos. Não tá sol, não tá chuva, não tá nada, mas tá tranquilo. Está bom o tempo hoje aqui em São Paulo. Um sábado abençoado para todos vocês. Estava aqui mexendo no WhatsApp, no Face, no YouTube, no Google. E de repente Deus me deu uma palavra, me fez relembrar uma palavra, na verdade, né? Ver a mente. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Vai ser breve. Oh, a paz, Roberta. A paz, Roberta. A paz, Gustavo. Tô convidando o povo aqui para dar uns glória. Sei que a Marlene tá ali. Marlete. Heloísa, Heloísa, tudo bem, minha querida? A paz para todo mundo, paz para vocês. Pelo que eu vi, aquele meu vídeo fez sucesso, né? Com Anderson Freire. Ele tentou me atrapalhar, mas a contenda não entrou no meu coração, não. Eu não deixei ele tirar minha alegria, tirar minha paz. Não. Ele pode ter tentado me atrapalhar, mas ele não tirou a minha paz. Tô brincando. É bênção demais. A gente não pode, na vida. Deixa eu baixar esse som aqui que tá muito alto, né? Tá alto ou tá baixo? Vai falando aí. A gente que é cristão, a gente que é salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus, a gente não é obrigado a ficar com a cara amarrada, né? A gente não é obrigado, não é uma imposição que nós temos que ficar de mau humor. Ah, eu sou santo, pronto. Não. Pelo contrário, Deus, o Senhor, Ele sempre se alegrava, Ele compartilhava momentos bons com as pessoas. E nós vemos isso todas as vezes que Jesus estava caminhando, estava andando. Ele sempre acompanhava ele, os seus 12 discípulos, mais a multidão. E onde Jesus chegava, tinha alegria. Jesus, ele é a própria alegria. A Bíblia nos fala que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Bom dia. Aí, a Flávia. Bom dia, Flávia. Deus abençoe a sua vida, Flávia. Bom, vamos lá. Eu quero trazer uma palavra rapidamente aqui, que daqui a pouco eu vou sair, que eu vou ter que trabalhar. Ô, mesa de som, muda o fundo. Vamos lá. Eu quero trazer uma palavra para vocês aqui nos dias de hoje, o que tem acontecido em nosso meio. Eu quero falar com duas partes das pessoas que vão para a igreja. Duas partes. Paulo nos escreve 3 tipos de pessoas que entram na igreja. São três categorias. Existem as pessoas que vão para a igreja, as pessoas naturais, as espirituais e as carnais. Eu quero, nesse dia de hoje, nesse momento, apenas excluir, por hora, os naturais. Por que os naturais? Porque os naturais são aqueles que não conhecem o Evangelho, são aqueles que quando vão para a igreja, vê uma pessoa dando glória alto, fala, ei, o Deus de vocês é surdo? Será que ele não ouve, precisa gritar? Ele vê uma pessoa rodando no mistério, ele não entende, porque fala, ixi, parece peão.
eles são naturais. Quem está na mesa de som sou eu mesmo, viu, Roberta? Ó, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó a minha mesa de som. Aqui tem tudo, né? Aqui tem tudo. Aqui parece um estúdio. Ixi, não sei nem o que eu fiz aqui. Apertei um botão aqui, nem sei o que deu. Peraí, deixa eu ver se eu fizer. Ah, Roberta. Bom, vamos lá. Então, voltando, eu quero falar apenas com duas classes de pessoas que vão à igreja, que são apenas os carnais e os espirituais, ou os espirituais e os carnais. Os espirituais, nós sabemos, são aqueles que vão para a igreja, aceitam o Senhor como Salvador e sente a presença do Senhor, é sensível à voz do Senhor. Quando o Senhor começa a falar através de um louvor, as lágrimas descem. Quando o Senhor começa a falar através da palavra, o seu corpo começa a se arrepiar. E o Espírito Santo toma a pessoa de uma tal maneira que ela começa a ter reações sobrenaturais. Já a outra classe de pessoas, que são as carnais, essas é o problema da igreja. E exatamente sobre essas pessoas, sobre esses que eu gostaria de trazer uma breve palavra, que se encontra aqui em 1 João, no capítulo 1, 1 João, capítulo 1, e o verso 8, que diz assim: E se dissermos, não temos pecado nenhum de nós mesmos, vou ler novamente. E se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. O verso 10. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Apenas aqui. Ó, quero falar para vocês, hoje em dia, nós vivemos uma era difícil, uns tempos difíceis. E vivemos tempos difíceis, o qual é difícil você congregar, é difícil você estar na presença do Senhor. Por quê? Bem verdade, em outra oportunidade, eu gravei uma live com a minha amiga Sara e mencionei acerca de pessoas que ninguém quer ser classificado como fariseu. Ninguém quer ser. O fariseu, ele também é crente. O fariseu, ele é um carnal. O fariseu, ele jejua. O fariseu, ele faz boas obras. O fariseu, ele prega. O fariseu, ele louva. Ele faz tudo isso. Só que tudo isso que ele faz é apenas para se aparecer para o seu próximo. Ele ora, ele fala, eu vou orar para que o João veja que eu sou mais crente que ele. Eu vou cantar para que a Maria veja que a minha voz é mais linda do que a dela. Esse é o fariseu. E é justamente esses que são os perigos dentro da igreja. São esses tipos de pessoas infiltradas no âmbito espiritual, que tiram pessoas da presença do Senhor. Hoje, se você levantar uma estimativa para ver quantas pessoas crentes estão cultuando ou congregando em seus lares, ou classificados em ministérios, o número tem crescido. Por quê? As pessoas têm se frustrado com a igreja física. As pessoas têm se frustrado com atitudes de pessoas. Por que essas atitudes acontecem? Porque as pessoas elas querem se classificar mais santas que as outras. As pessoas elas querem apontar o erro do outro. As pessoas elas querem mostrar o pecado do outro, mas ela não quer ver o seu próprio pecado. Ela nunca vai apontar o seu pecado. E ela fala assim, a pessoa ela está no púlpito, ela pega o microfone e fala, ei, esse daí está em pecado. Aquela ali não pode louvar no ciclo de oração porque ela está assim. Esse aí não pode ficar na porta porque ele está dessa maneira. Quem somos nós para julgarmos o erro dos outros? Quem somos nós para apontar o pecado dos outros? Uma das coisas que não tem perdão, que Deus abomina, é o homicida e o suicida. Porque Deus, Ele é que dá a vida.
E ele não deixa que ninguém tira esse mérito dele, que é de dar e tirar a vida. E a mesma coisa nós vemos quando nós estamos julgando o erro do nosso irmão, quando nós estamos apontando o pecado do nosso irmão. A Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele é o justo juiz. Ele é o único. Olha o que diz o verso 10, o verso 11. Desculpe, capítulo 2 de 1 João. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, é Jesus Cristo, o justo. Somente Ele pode apontar o meu e o seu pecado. Quantas pessoas morrem espiritualmente porque ela teve uma falha, que nós somos seres humanos, ela tem uma pequena falha. E nós achamos que essa pessoa ela é descartada, ela não pode mais ir para a igreja, ela não é digna de estar no meio. Ei, deixa de ser fariseu. Aonde você está vivendo o amor, quando você só está querendo matar uma alma, você está querendo levá-la para o mundo novamente. Para com isso, é tempo de anunciar um evangelho de salvação. E não importa o que a pessoa fez, não importa o que a pessoa deixou de fazer, não importa o que a pessoa está fazendo. Paulo, escrevendo em Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, ele fala naquela leitura da Santa Ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo pregando, Paulo falando, alguém talvez interrogou ele e falou: Paulo, será que eu posso roubar? Será que eu posso me prostituir? Será que eu posso beber? Paulo fala: você pode todas as coisas. Você pode tudo. Tudo você pode fazer. Você é livre. Só que nem tudo convém que você faça. Deixa que o próprio Espírito Santo vai tocar nessas pessoas que são ou espirituais ou carnais e estão no âmbito de adoração. Deus, o Espírito Santo é quem faz a obra. O Espírito Santo é que convence o homem do seu pecado. Não é você apontando, não é você xingando, não é você colocando de lado, não é você expondo a pessoa no ridículo na igreja, seja numa rede social, seja na rua, seja no seu trabalho. Não é você apontando: mas ele fuma. Quem é ele para fumar? Quem é ele para beber e ir para a igreja cantar nas irmãs, ou cantar nos irmãos, ou cantar... O Espírito Santo vai ter um encontro com essa pessoa. Quem é você? Quem sou eu para apontar o erro do seu irmão? Prega o amor, prega a palavra, simplifica. Jesus, quando ele estava na terra, ele não apontava o erro do pecador. Ele não apontava as falhas. Ele sabia que todos nós éramos falhos, todos nós éramos pecadores. Então ele não apontava o pecado e nem a falha do seu irmão. Pessoas chegavam perante ele, pessoas que ainda não tinham encontro com Deus. Apenas com a palavra de autoridade ele falava: pega a sua cama, levanta-te e anda. Jesus ele não pregava a acusação, nem condenação. Ele veio para que todos tivessem vida e vida com abundância. Ele veio para que todos pudessem ser livres do pecado. E como que a pessoa vai ser livre? Sendo que nós, da igreja, nós fazemos acepção, nós fazemos rejeição. Nós falamos: não se mistura comigo porque você é pecador. Estamos parecendo aqueles sacerdotes. Está o cortejo andando, está aquela criança naquele esquife, naquele caixão, a viúva está lá atrás, tem uma multidão na frente dela, e mais 10 metros está o sacerdote. O sacerdote não se misturava com aquilo que era morto, falando que aquele era impuro. E não encostava naquilo. E quantas das vezes nós estamos tendo essa mesma atitude? Nós estamos tendo esse mesmo papel, falando: não fala comigo, você peca. Até parece que eu, Rodmilson, não peco. A Bíblia a palavra do Senhor acabou de dizer: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nós nos enganamos. E se dissermos que não temos cometido pecado, nós nos fazemos mentirosos. Nós estamos sendo... E quem é o pai da mentira?
pai da mentira é o diabo, é Satanás. E se você comete esse pecado de falar que você não tem pecado, você comete esse erro de falar que você não tem pecado, você acaba se tornando filho do diabo. A palavra é forte. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Sabe qual é a diferença do pecado de uma prostituta para o meu pecado? É que ela peca cedendo o seu corpo. Às vezes eu peco numa mentirinha. Às vezes eu peco porque eu posso ter pegado um objeto pequenininho que eu acho, mas isso aqui não tem nada a ver, é meu. Eu achei. Se não é meu, eu peguei, é roubo. Mas para Deus, não, mas o pecado dela é maior. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que existe pecadinho e pecadão. A Bíblia diz que existe pecado. Quem rouba uma coisinha e rouba 1 milhão, tudo é roubo. Então nós não podemos falar que nós não temos pecado. A passagem mais conhecida para se falar acerca disso é quando Jesus está lá desenhando no chão. Jesus está lá rabiscando. E dali a pouco vem todos os fariseus principais da lei, aqueles homens que se achavam os bons, pegam a mulher num ato de adultério e lançam no chão na frente de Jesus. Jesus está lá desenhando. Jesus está lá desenhando. Eles falam assim, Senhor, essa daí, foi pega em ato de adultério. E a lei de Moisés manda a gente apedrejar. E o Senhor que diz? Jesus está lá desenhando. E da mesma forma que ele está desenhando, ele sequer esboça uma reação. E de repente, do nada, eles começam a oportunar Jesus. Falei, Senhor, fala o que o Senhor quer que nos diz. Jesus, eu acredito, a Bíblia não nos fala, mas Jesus ele faz assim, ele só levanta o rosto, com uma displicência ainda para eles, fala assim, tá bom. Ela pecou? Tá. Quem de vocês todos aqui não tem pecado? Atira a primeira pedra. E Jesus inclina a sua cabeça e volta a desenhar. Começa a desenhar novamente o que ele estava fazendo, rabiscar o chão. Dali a pouco todos fizeram o que Paulo falou. Examinaram a si mesmo, buscaram lá no íntimo, lá no profundo, lá atrás, o que eles tinham feito. Talvez um falou, outro dia eu fui na mercearia, roubei uma batata. Outro falar, nem se fala. Eu vi uma botija de azeite ali, eu peguei. O outro fala, eu peguei, tá vendo essa roupa que eu tô vestindo? Eu peguei uns panos que eu vi estendido no varal da vizinha e fiz a minha roupa. Então todos eles pecaram, apenas o pecado deles era diferente, mas eles examinaram a eles mesmos. E cada qual foi embora, não condenaram a mulher. E hoje o que eu vejo é um monte de pessoas subindo nos púlpitos, pegando microfones. E sabe o que estão fazendo? Apontando o dedo e mostrando somente o pecado das pessoas. Falando só que as pessoas não podem, não é digna disso. Como que se eu fosse o único digno, como que se a pessoa que estivesse falando fosse próprio digno. Nós não somos dignos de nada. Nós não somos dignos nem de estar na presença do Senhor. Mas a misericórdia dele é tão grande que nos permite ter o privilégio de chegar perante ele e falar, Senhor, eu pequei contra ti. E a Bíblia vai nos dizer aqui, em João, que se nós confessarmos o nosso pecado, existe um advogado que ele é fiel e justo, e o nome dele é Jesus Cristo. Somente ele pode julgar. Deixa a pessoa cantar, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa no âmbito do evangelho, deixa no ambiente da igreja, porque a palavra vai penetrar no seu coração e uma hora o Espírito Santo vai transformar ela. É muito melhor ela ali do que ela lá no mundo. Quantas pessoas não temos desviada? Presbíteros, pastores, diáconos, ex-líderes de irmãs, ex-líderes de irmãos. E você acha que é mais viável tirar a pessoa da presença de Deus apontando o pecado? Desculpa. Mas esse não é o evangelho que Jesus prega.
Esse não é o evangelho que Jesus pregou. Não é o evangelho que Paulo, seguidor, e pregou, imitador de Cristo, pregou. Esse não é o evangelho. E esse nem é o verdadeiro evangelho. Esse nem é o verdadeiro evangelho que nós devemos pregar. Como que você prega amor, sendo que você não está preparado para perdoar? Jesus nos ensina, Jesus quando ele estava... Eu gosto muito dessa passagem. Eu não gostava, não entendia, porque eu lia, era de uma forma que eu não compreendia. Lá em Lucas capítulo 15, verso 21, nos fala sobre o filho pródigo. Quando eu li, eu achava, nossa, mas isso aqui é muito injusto, isso aqui está errado. O filho, ele é herdeiro, ele pega parte da herança dele, vai lá, gasta, depois ele volta a ser herdeiro igual o outro, de uma coisa que ele já gastou. Eu achava injusto. Quando Jesus pregava, ele pregava para pessoas incultas, incautas, pessoas que não tinham estudo, pessoas que não entenderiam ao profundo da palavra. Então Jesus pregava o evangelho, pregava as boas novas de salvação de uma forma simples. Ele pregava em parábolas. E parábolas nada mais é que comparação. Ele conta uma história, imagine vocês. Havia um pai, ele tinha 2 filhos, um mais moço fala assim, pai, eu quero a minha parte da herança, eu quero ir embora, quero gastar. Ele pega a parte da herança e dias depois vai embora, e poucos dias depois ele gasta tudo, e momentos depois ele começa a passar necessidade. E aí ele cai no seu juízo e fala assim, peraí, eu não tenho nem o que comer aqui, aqui não tem nada para mim, mas lá na casa do meu pai, até os empregados dele, até o mais humilde lá, tem o que comer, vou voltar lá, vou pedir perdão para ele, vou falar que eu não sou digno de ser chamado de seu filho, mas eu quero só trabalhar para ele. A Bíblia nos fala que ele volta e faz conforme o que ele sentiu no seu coração. E pede perdão para o Pai. Diferentemente das igrejas de hoje em dia, o Pai estava lá de braços abertos para receber ele. Quando o Pai viu ele lá no horizonte, viu só a silhueta do seu corpo, ali eu falei, aquele lá parece o meu filho. Ele é o meu filho. Ele corre e abraça, lança-se em seu pescoço. Ele vê o filho todo sujo. Ele manda os serventes dele trazer roupas novas. Tira aquela roupa suja, coloca roupas novas. Tira aqueles sapatos velhos, coloca novas sandálias. E fala, agora vai lá, traz um anel. Quero pôr um anel no seu dedo. Anel significa honra. Deus quer honrar pessoas. E o interessante nessa passagem, tem muita coisa para falar nessa passagem, mas eu quero falar do outro filho. O outro filho, quando ele olha aquilo lá, ele fala, o que está acontecendo lá? Por que tanta festa? Aí um dos empregados fala, você não sabe, o seu irmão que estava perdido, ele voltou. E seu pai mandou matar um bezerro cevado. O bezerro cevado é um bezerro que ele era cuidado com ração especial, ele não tinha nenhuma mancha, ele era branquinho, ele era gordo. Ficava ali sendo cuidado por cerca de 1 ano. E eles usavam esse bezerro cevado para uma festa de casamento ou o regresso de uma pessoa. E aí ele fala isso pro filho, ele fala, rapaz, que interessante, eu estou aqui há todo tempo e meu pai não matou nunca uma galinha para eu me alegrar com meus irmãos. Daí a pouco ele chega perante o pai e fala, pai, por que toda essa festa? Esse aí fez tudo errado. E agora se eu dar essa festa para ele, eu estava aqui o tempo todo. E o senhor nunca me matou um cabrito para mim? Me alegrar com meus amigos? Deus fala, aquele homem fala, ei filho, deixa de ser bobo. É claro que nós temos que nos alegrar com esse aí que estava perdido, estava morto, não tinha nem esperança de vida. Hoje ele retornou, tem que ter festa. E você nunca fez festa para você porque você não quis. Porque tudo que é meu é seu. Você está aqui e tudo que me pertence te pertence. Sabe o que essa parábola quer dizer? Essa parábola está falando sobre Deus e sobre a igreja. Os filhos são o irmão que está do seu lado. Quantas das vezes nós chegamos na presença de Deus, nós não temos tom de nada. Nós não sabemos cantar, nós não sabemos tocar, não sabemos pregar, não sabemos fazer nada. Mas Deus pega o dom, a herança dele e coloca o dom do louvor dentro de você. Pega o dom de ministrar e coloca dentro de você. Você vai conseguir falar em público. Pega o dom de instrumento e coloca dentro de você. Aí quantas das vezes você fala, eu cansei disso.
Aí vai lá pra fora, quero tocar um forró, quero tocar um rock, quero tocar... Aí vai lá. Passado o tempo, você não sente a presença de Deus. Você não sente mais a presença do seu Pai. Aí você começa a padecer. Você começa a sentir fome da palavra. Começa a sentir fome da palavra porque você não tem mais a palavra. E aí você começa a comer qualquer coisa, qualquer migalha que estão jogando aí fora. Aí você fala, ei, quando eu estava lá na casa do Senhor, eu tocava e pessoas, as lágrimas desciam. Quando eu estava na casa do Senhor, eu louvava e pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Quando eu estava na casa do meu pai, eu pregava e pessoas eram transformadas. Está na hora de eu voltar e pedir perdão para ele. E aí você volta e reconcilia. Só que ainda existe esse irmão que ficou. Esse irmão que ficou que é o perigo. O irmão que ficou, ele é o perigo por quê? Ele vai falar, lá vem o Joãozinho, tá vendo ele? Tocava aqui, foi tocar lá no fundo, lá no forró, lá no mundo. Agora vem aqui, o pastor coloca ele para tocar de novo. Que isso, pastor? Olha lá, tava lá fazendo o que fazia, agora canta nas irmãs. Olha lá, foi fumar lá e agora tá lá no púlpito. Por que eu nunca tive essa oportunidade de tocar? Por que eu nunca tive a oportunidade de pregar lá também no lugar dele? Por que eu nunca tive a oportunidade? Aí o Senhor te falei, você não teve oportunidade porque você não quis. Você sempre esteve na minha casa. Você sempre esteve aqui. Tudo que é meu é teu. Tudo que eu dei para ele, você tem. Você nunca colocou em exercício porque você não quis. Agora você está aí apontando o erro do seu irmão só porque ele voltou. É motivo de você se alegrar. E muitas das igrejas hoje em dia, elas não se alegram quando volta uma pessoa. Muitas pessoas, muitas igrejas hoje em dia, elas não vão nem na frente abraçar, o irmão está voltando, a irmã está voltando, o jovem. Por quê? Porque entra um espírito de acusação. Um espírito disse, fez errado, agora está bonitinho. Juízo. Saiba de uma coisa, o juízo só pertence a Deus. O julgamento só cabe a Deus. Naquele grande dia é que nós vamos saber quem louvou com integridade, quem pregou com integridade, quem tocou com integridade. Deixa Deus julgar. Deixa Deus julgar. Apenas ora. Apenas, você não quer orar? Tudo bem, não ora não, mas pelo menos não atrapalha. Apenas não tenta matar essa alma. Apenas não tenta tirar ela da presença do Senhor. Jesus está caminhando com os seus discípulos, de repente ele vê pessoas vindo ao seu encontro, ele fala, ei, não temas. Quem não é contra nós, já é por nós. Então, meus queridos, vamos nos colocar nos nossos lugares de servos. Nós somos servos ainda. Todos nós somos iguais, todos nós erramos, todos nós pecamos, desde o camarada, desde o porteiro até o púlpito, há pecado. Se você falar para mim que um pastor não tem pecado, você está mentindo. Se você falar para mim que um presbítero, evangelista, missionário não tem pecado, você está mentindo. Está mentindo para você, está mentindo para Deus. A Bíblia nos fala que todos pecaram. E a Bíblia nos fala que todos estão pecando a cada momento. Só que existe um que nunca pecou. Existe um que é o justo juiz e é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não aponte o pecado do seu irmão. Não importa. Deixa que Deus vai cobrar. Deixa Deus. Deixa na mão de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes você para de adorar. Você para de cultuar apenas para apontar o erro do seu irmão. Imagine você numa corrida. Você está correndo. E de repente vem um camarada que está com o pecado do lado. Olha, se você não focar a linha de chegada, você vai olhar para ele e você vai diminuir a sua velocidade. Você vai acabar caindo, tropeçando. E se bobear, você vai cair e ele que está em pecado, ele vai continuar e lá na frente ele vai se consertar. Então, vamos nos colocar no lugar de servos. E todos nós pecamos. O único que não pecou foi Jesus Cristo, Salvador. E o único que cabe juízo, julgamento, é o próprio Deus. É o próprio Espírito Santo é quem converte o homem de todos os seus pecados, tá bom? Fico com essa palavra e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Paz!